minha apostila é aqui, ó. Depois volta que dia, não, Alma? Volta dia 1/2. Dia 1º de fevereiro. A matéria é período interbíblico. Eu pensei que era EBD, mas é período interbíblico. Período interbíblico. Que período que é esse aí, pastor? O período entre o Antigo e o Novo Testamento, 400 anos que o Senhor se calou. E ali foi o tempo dos Macabeus, o tempo dos Zelotes, o tempo... Tem só brinquedo. Não, o tempo dos Ptolomaicos. Foi a invasão, né? Hellenista, né? O Seleuco lá em Babil. Os Seleucidas e os Ptolomaicos tomaram e Antíoco Epifânes foi quando Antíoco Epifânes invadiu Jerusalém. Aqueles Nicolaitas também dessa época. Nicolaítas? Dessa época. Não, veterotestamentário, né? É do Antigo Testamento. O Jesus também não fala que gosta dele no Apocalipse, né? Os Nicolaitas. Na verdade os seguidores, né, É seita, né? Nicolau, né? Pastor, eu só vou passar um aviso para a classe hoje, tá? Vamos chegar todo mundo aqui. Eu fiz essa apostila em 2001. Eu coloco o livro de Daniel e o livro depois do Apocalipse, baseado no Apocalipse e em Daniel. Né? E a gente vai pegando os textos, né? E os capítulos e fazendo as visões, Daniel, trombeta, segunda trombeta, assim, capítulo por capítulo, está pegando os pontos mais. Eu fiz Apocalipse 2, que é assim, os primeiros dados. Tá bom, mas eu vou dando uma melhorada nela, colocando assim, uma letra maior, mais legível, né? Ficou legal. o canto faz sobre a queda das aves. Esse é de distrito, os ares, as taças. Então, eu estou pegando ponto por ponto para não ficar nada assim, vago. Eu estou então, essa apostila aqui é muito legal. Essa aqui é muito boa, porque ele está dando a visão assim, sequencial. Corretíssimo. Quando a gente começa a fazer escatologia, começa a pensar um pouquinho na vida, né? Começa a pensar um pouquinho na vida. Sabe? Pode começar a legal. Quer fazer oração? Já. Vamos lá. Pai, Senhor, meus irmãos, vamos orar? Agradecer a Deus. Vamos juntos. Senhor, meu Deus, meu Pai, é no nome santo de Deus, Filho de Jesus Cristo, nosso amado Filho, Pai amado, nós estamos na vossa casa de oração, Senhor, para que aprender a tua santa e bendita palavra, para que nós possamos, Deus, Filho, transmitir àqueles que não conhecem ainda, Senhor. Senhor, abre os nossos entendimentos, Senhor. Dê-nos graça, Senhor, nesta noite, Senhor. Assim nós te agradecemos, Senhor amado, no nome santo e querido de Jesus Cristo. Amém. Queridos, então, Deixa eu dar uma visita aqui. Irmãos, o término das aulas será no dia 7/12, tá? Será o último dia, tá bom? é a última aula. Ó, dia 7/12 será a última aula, tá? Nossa, aqui. Só que para complementar aí os 5 dias de aula, nós vamos ter que dar um dia 5/12, que é uma segunda-feira. Tudo bem para vocês?
Então terá aula hoje, quarta-feira que vem, na outra quarta, no dia 5, que é uma segunda-feira, e no dia 7 finalizando, a gente vai lá para o dia 14, aí fica uma semana a mais. Melhor a gente terminar por aqui, né? Já encerra aqui. Tudo bem para vocês? Vocês concordam? Não tem problema não lá? Para mim não, lá acabou a matéria. Tem outro professor lá. Ah, é. Tá bom? Aí a volta às aulas será no dia 1/2/2011, tá? Eu vou avisar todos vocês. 2012, pastor? Desculpa, 1/2/2012. Deu para entender, né? A matéria é período interbíblico, tá? Essa é a primeira matéria, depois vem a EBD. Então, não deu para entender? No mês de dezembro não haverá necessidade de pagamento, tá? Porque com esse que foi arrecadado aqui, já vou solicitar a nova licença, já pago o professor e encerro o ano. A gente começa tudo depois. Tá? Vai pagar meu 13º, meu 14º, aí tem 13º, tem férias, abono, tem a participação dos lucros. Deu para entender? Vocês têm alguma dúvida? Não? Tudo bem? É para os alunos que não estão aqui, eu aviso depois. Tá? O professor gostou da apostila, tá, gente? E o professor tem aquelas apostilas lá que ele tem no computador dele, tem que mandar os arquivos para mim. Então eu vou imprimir tudo, vou trazer aqui, aí quem quiser eu imprimo mais. Eu vou trazer um para a irmã Maria, aí quem quiser também gostar, eu trago mais para vocês, tá bom? Aí vê se semana que vem, se eu mandar amanhã, eu imprimo no final de semana agora. Tá? Vou fazer o possível para mandar Manda para ver você. aqui, tá bom? Quando a gente lê aqui o introito aqui do pastor Isaac Pinto de Oliveira, a gente vê que a verdade é exatamente isso. Tá? O que ele coloca aqui é que muitas denominações têm uma crença a respeito do milênio, de arrebatamento, de tribulação. Por isso, o estudante de escatologia deve assegurar-se de pelo menos 3 coisas. Saber bem como a sua própria denominação, a sua própria igreja interpreta e ensina a respeito desses assuntos, né? Saber que existem outras denominações que têm outras interpretações ou linhas de pensamento, procurando saber quais são e o que ensinam. Saber manter uma atitude tolerante e aberta com as outras denominações que não interpretam e ensinam da mesma maneira da sua denominação. Nunca se deixe levar por discussões infrutíferas, como ali colocou aqui a palavra de Paulo a Timóteo. Né? Não se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que a edificação de Deus, desviando-se e entregando-se a vãs contendas, querendo ser mestres da lei, não entendendo o que diz nem o que afirma. Dediquem-se a se preparar bem para a segunda vinda de Jesus Cristo, que é a coisa principal, sobre a qual, se não todas, mas a maioria das denominações está de acordo. Então é isso mesmo, é aquilo que eu falei aqui quando surgiu aquela polêmica sobre escatologia. Escatologia, eu posso apagar aqui, todos já escreveram? Escatologia é uma matéria que nós não podemos fechar questão. Aliás, teologia, de uma forma geral, nós não podemos fechar questão, porque ela é interpretativa. Doutrina sim, a gente fecha a questão. Por exemplo, quando a gente fala da doutrina bíblica da salvação, você tem que fechar a questão nisso. Salvação é assim, assim, assim. Doutrina bíblica do pecado, tem que ramar teologia, tem que ser daquela forma. Agora, escatologia, não dá para fechar a questão. Tá? Teologia, no contexto todo de teologia, falar os pensamentos teológicos, né, as expressões teológicas, isso não é importante para a nossa salvação, não é importante para a nossa edificação, é importante para o nosso conhecimento. Para a edificação, não. Então ela não é irrelevante, eu não gosto de falar que é irrelevante, mas ela não vai... Não tem aquele peso. Não tem um peso tão grandioso para
para aquilo que é mais importante, mas a doutrina sim, doutrina bíblica, de forma sistemática, porque a teologia sistemática, ela é a doutrina bíblica executada ou pensada de forma sistemática. A doutrina tem que ser bíblica de forma sistemática. Por que de forma sistemática? Para sistematizar, ou seja, para colocar ordem nessa questão doutrinária. Quanto à escatologia, a escatologia já é uma coisa de interpretação pessoal, ok? Pessoal. Eu não vou entrar no mérito de questões. O que nós vamos fazer aqui é apresentar a matéria. Claro, o teu pensamento é importante, mas nós não vamos polemizar assunto, porque senão a gente não estuda, a gente não vê nada, né? Certo? A palavra escatologia, ela vem de escatos, né? E também de logia. Logia, escatos ou escato. Escatos ou escato, né? Escato, né? Com K aqui, se você queira, né? E mais logia. Aí está logos, né? Logos é palavra, logia é estudo, ok? Escatologia, vem, a raiz é escatom. A raiz é escatom, que significa final, término, ok? Então, escatom significa final, significa término. Então, escatom ou escatologia quer dizer o quê? Estudo das coisas finais, ou das últimas coisas, ou do término, entendeu? Ok? Estudo do término, ou estudo das últimas coisas. Isso é interessante, é importante a gente saber que ela vai ter uma ordem. A escatologia, ela tem uma ordem e vai ter uma dinâmica. Essa ordem, essa dinâmica, ela está na Bíblia. E fora da Bíblia, nós não podemos ficar fazendo elucubrações, ou seja, ter pensamentos variantes de pensamento a respeito daquilo que é bíblico. Nós podemos interpretar aquilo que é bíblico dentro de um tempo e espaço maior ou menor, dentro de um pensamento teológico mais limitado ou mais extenso, mas não podemos acrescentar ou tirar absolutamente nada daquilo que é bíblico, porque senão nós estamos cometendo pecado, não é verdade? Nós somos réus de juízo, como diz o Senhor Jesus, aquele que tira um J ou acrescenta, né? Um tio, acrescenta ou tira das escrituras, não é? A escatologia na Bíblia, aí a gente vai ver na Bíblia, né? Que a escatologia, ela fala, a Bíblia, ela fala de escatologia desde o Gênesis. Desde o Gênesis já está tratando de escatologia. Agora, nós falamos aqui sobre uma literatura escatológica, sobre a literatura escatológica e sobre a literatura apocalíptica, é isso? E sobre a literatura apocalíptico-escatológica, ok? Que é aquela literatura que tanto é apocalíptica quanto é escatológica. Toda literatura escatológica, ela é necessariamente apocalíptica, porque está revelando alguma coisa do fim. Mas nem toda escritura apocalíptica é escatológica, porque está revelando algo para um momento especial, ou seja, pode ser um momento imediatamente posterior àquele texto que a Bíblia nos mostra. Okay? Por exemplo, nós falamos aqui, por exemplo, de Joel, né? Nós falamos aqui já sobre o livro de Joel. O livro do profeta Joel, ele trata tanto de questões apocalípticas quanto escatológicas. A linguagem dele é uma linguagem apocalíptico-escatológica. Por quê? Porque ele fala de um evento
que aconteceria imediatamente, ok? Que era a praga dos gafanhotos veio, né, e mostrou que viria destruição sobre Jerusalém, né, sobre Israel. E isso aconteceu porque os babilônicos vieram, né, os caldeus babilônicos vieram destruir. E ele falou também a grande seca, a escassez do Espírito Santo, a escassez da palavra mesmo, mostrando através da grande seca. Mostrando no final, que as coisas, seria destruição no final, que haveria fome e que a praga dos gafanhotos ali demonstrava a destruição, ok? Mas ele falava também de eventos que aconteceriam, que não eram escatológicos, como o derramamento do Espírito Santo, o Pentecostes. Joel 2 fala do Pentecostes, ele trata do Pentecostes. E quando ele trata do Pentecostes, ele mostra um evento apocalíptico. O que é Apocalipse? Revelação, né? A palavra Apocalipse quer dizer revelação, mas não trata de uma escatologia em algumas partes do seu texto, ok? Então isso é bem claro, a gente tem que deixar bem claro no nosso pensamento, né? Quando Jesus diz o seguinte: quando eu for, vou preparar lugar, e quando eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, né? Ele fala, crente em Deus e crente também em mim. 14:1, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, eu vou preparar lugar. E se for preparar lugar, eu vos levarei, para onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus não disse, olha, eu vou preparar lugar para vocês. Ele falou, já tem lugar preparado. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Tem muitas moradas. Tem. Ele afirmou. Ele não disse terá. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês, vou preparar lugar. Então a pessoa entende que, até tem hinos, porque Jesus foi preparar, Jesus não foi preparado. Já está preparado. E isso já está preparado, ó. Eu não sei, não faço barulho. Alguém faz barulho? Não consigo fazer isso. Desde lá de Adão, quando Adão caiu. Desde lá já está preparado o lugar. Desde lá já está preparado o lugar, assim. Tá? Porque para o Senhor, o que vai acontecer, já aconteceu. Ok? O que está acontecendo já foi. Para Deus é tudo. Num momento, consegui. Vai treinar. Vai treinando, igual o menininho do assobio, né? Aprende, então a gente. Né? Então, essa é uma das coisas que nós devemos falar, né? Devemos ter na nossa mente. Nós, aqui como está colocado aqui, né? A insegurança de nossos dias continua provocando um crescente interesse pelos fins dos tempos. Esse interesse que o cristão sente para saber os tempos e as estações não é fenômeno apenas do século 21. Já lá atrás, já queriam saber isso. Tá? Quando o Senhor Jesus fala com os seus discípulos, olha, Senhor, me diz quando vai acontecer tais coisas? Isso o Filho do Homem não sabe, nem o Filho sabe, só o Pai que está no céu, quando se dará essas coisas. E tem gente que já marca dia, marca tempo, tá? E começa, pega o livro de Daniel e começa 2012, 2012, começa a fazer conta. 2000 foi. 1660, 1320, 1345. 1980 também. Começa a fazer conta para saber quando que vem. Jesus falou, não, ninguém sabe. Nem o filho sabe, só o pai. E teve um estudante que falou que Jesus vai voltar numa tarde de domingo
no Maracanã lotado num dia de Fla-Flu. E pôs isso no trabalho dele da faculdade teológica. Que lamentável, né? É tão pequenininho que Jesus vai voltar só para os flamenguistas, só para aqueles que estão lá dentro do estádio. Jesus disse: todo olho verá. Todo olho verá. Agora, não me pergunte como, Arnaldo. Irmão Arnaldo, não me pergunte como, né? Olha para a câmera lá e responde para o Arnaldo lá. Arnaldo, não me pergunte como. É interessante que ele fala assim, até os que o transpassaram. Pois é. Será que é o soldado É que que o Senhor transpassou? Vamos ver por quê. A ressurreição. A ressurreição dos mortos. Nós vamos estudar sobre a primeira e a segunda ressurreição. Vai ressuscitar ímpio, vai ressuscitar justo. Justo vai ressuscitar. Todos vão passar diante do tribunal de Cristo. Uns vão ouvir, entra bendito do meu Pai, e outros vão ouvir, aparta-te de mim que eu não te conheço. E aí, irmãos, cadê o irmão que não veio hoje? Não queria falar de galardão para ele hoje. Hoje não dá para falar de galardão, a gente vai falar em outra aula. Mas vem com o DVD para ele. Eu preciso de falar sobre o galardão. Você mostra, falar do galardão. Por quê? Porque perda de salvação, já falamos, né? Não tem. Mas tem perda de galardão. Aí a gente se entristece. Aí a gente... hoje eu estava lendo a apostila, né? Eu parei ali e falei: Senhor, eu sou tão pecador, e o meu galardão, como é que está de já estou pensando no lucro, né? Está errado também. Está errado também. Não importa. Não importa. Tudo, por mínimo que eu tenha, é melhor do que eu tenho agora. Só o fato da salvação. Só o fato de eu ver Jesus. O próprio Jesus falou que é melhor estar com um olho só do que com os dois. Exato. Só o fato de eu olhar para Jesus já é algo que tem que me emocionar, tem que tocar o meu coração e dizer: não me importa qual seja o meu galardão, não me importa o lugar que eu estou, da forma que eu vou, importa que eu vou estar com Jesus. E isso é o suficiente. Isso é o suficiente, não é? Então aqui ele está colocando isso, que não é um fenômeno do século XXI. A gente vai abrir aí Atos 1, 6 e 7, não é? Atos capítulo 1, verso 6 e verso 7. Quem achar, por favor, leia para nós. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí, não vos pertence. Por isso que Daniel, quando encerra o livro dele, o anjo fala para ele o quê? Sela o livro dessas palavras, sela esse livro. Muitos vão escrutiná-lo, ou seja, vão tentar decifrar esse livro. E é o que estão tentando fazer hoje, irmãos. Estão tentando fazer do Apocalipse algo que não é, né? Verdade? Quando fala dos 7 selos, não tem nada a ver com isso. Oi? Quando fala dos 7 selos, não tem nada a ver com isso, não. Com o quê? Do homem tentar... Não. 7 selos é um livro que vai se abrindo, a cada selo vai se abrindo, vai sendo um pronunciamento de uma sentença. Ok? A vinda do Senhor foi esperada sempre por quê? Sempre pelos israelitas, né? Sempre foi esperada. O Senhor vai voltar, vai visitar os ímpios, vai castigá-los com justiça, né? E vai aplicar a lei divina, e o povo de Deus vai ser salvo eternamente. Por isso, nós afirmamos que o povo de Deus, que Israel, está salvo, já tem a salvação. A nação de Israel já tem a salvação. Porque se um aceitar Jesus, já é salvo, representa a nação. E já muitos aceitaram Jesus. Então ele já tem uma representatividade. Então, mesmo aqueles que não creem que Jesus é o Messias, serão salvos, irmão? Ou não?
aqueles que aceitarem. Nós vamos ver na sequência dos fatos aqui, quando a gente chegar lá falando do Vale de Megido, né? Quando a gente falar sobre o Vale de Josafá, a reunião no Vale de Josafá, Gog e Magog, vai ser a luta do bem contra o mal, o Satanás sendo preso, e aí sim, Israel converge, o Israel vem convergir para a aceitação de Jesus como Messias e recebendo a salvação. Okay? Professor, lá vai eu, me pode perguntar, o que é isso aí? Vai ser destruído, porque os testemunhos de Jeová batem muito nisso, né? E não vai ser destruído o globo terrestre, vamos dizer assim, o planeta Terra. Vai ser um novo tempo, vai ser assim, ou as pessoas vão ser destruídas, vai ser a eliminação de todo o mal, porque fala de novos céus e nova terra. Fala de novos céus e nova terra. Os pensamentos. O fim do mundo é isso, né? Já pensa assim, a destruição total, sei lá. Na realidade, o que eu vou falar aqui é apresentando fatos, apresentando a palavra, né? Que a palavra diz o quê? Então eu vi um novo céu e uma nova terra. João fala isso. Né? Eu vi um novo céu e uma nova terra. E ainda a palavra ainda diz o quê? E habitará o cordeiro com o leão. Então a harmonia da natureza, a natureza se reestruturando, né? Porque Deus não criou uma terra para ser destruída, ruim, Ele criou uma terra boa. Agora, nós não podemos também conjecturar a respeito disso. Entendeu? Céu, a terra, porque é o que o Senhor chama de paraíso. Nós vamos estar no paraíso. Agora, para você, importa se o paraíso é a nova terra ou se é o céu? Importa. O que importa é que nós vamos estar com Jesus em um lugar completamente diferente desse que nós estamos aqui. Completamente reestruturado, em harmonia com Deus, numa harmonia constante com Deus e definitiva com Deus. Essa é o melhor da esperança que nós temos. É isso. Se nós conjecturarmos, será que vai ser uma terra nova? Até porque quem ficar aqui na grande tribulação vai passar um estreito, né? Vai passar mesmo. Nós não queremos. Nós não queremos. Ficar nós vamos ser levados. Isso. Depois nós voltamos com o Senhor a julgar as nações. Exatamente, essa partinha que eles pulam, né? Aí eles nós voltamos. E que só vai ser salvo 144 mil lá atrás. Nós vamos tentar isso lá para o fim. Você ia falar, Sandra? Mesmo porque fala novos céus, né? E a Bíblia cita que há vários céus, né? A dimensão. Esses novos céus não precisa necessariamente ser o que a gente vê aqui na Terra. Não, eu não sei como que vai ser. Mas não necessariamente dessa forma. Porque a forma como está é para que a gente sobreviva. Tem uma atmosfera, Deus cria tudo de uma forma perfeita. Essa atmosfera, daqui para baixo, nós sobrevivemos, daqui para cima nós não sobrevivemos. E a visão de céu, dependendo do lugar que você está no universo, tem que estar em Marte, o céu é vermelho. Então, a constituição para nós do céu, como nós vemos, é para a nossa sobrevivência. Se fosse diferente, nós não sobreviveríamos. Se nós tivéssemos 10 graus para frente, nós estávamos o quê? Completamente torrados. Se a Terra tivesse 10 graus para frente, para frente do Sol, ou o Sol 10 graus para perto da Terra, nós seríamos todos torrados. E se tivesse 10 graus afastados, nós seríamos todos congelados. O que o Sol mais próximo já está fazendo, está afetando as estações do ano, né? E a questão o homem está destruindo aquilo que Deus construiu para a defesa do ser humano, que é a camada de ozônio. Proteção, né? Pode chamar, a pessoa pode chamar, Deus poderia chamar do que quisesse,
O homem poderia chamar do que quisesse. É a proteção que Deus preparou para que nós sobrevivêssemos. Porque se a gente sai da atmosfera, nós não sobrevivemos. Não tem o quê? Não tem ar. Não tem o quê? Oi? Oxigênio. Não tem oxigênio. Tá? Não tem ar. Como que chama? Pressão, né? Como que chama? Gravidade. A gravidade. Não tem gravidade. Então a gente estaria todo mundo voando aqui. Eu vou voar até a tua casa hoje. Seria assim. Tá bom, voa aí. Não teria jeito, né? Então, Deus faz tudo tão perfeito, mas tão perfeito que a gente não pode discutir isso, né? Não dá para discutir. Só os que são céticos, né, a respeito. E é interessante que foi provado que quem fica muito tempo no espaço perde cálcio. Perde cálcio. Por quê? Porque você não tem oxigênio. Você tem que oxigenar o osso também. O oxigênio não é natural. É um oxigênio construído. Não é natural, não tem nada natural. Tudo vai atrofiar. Tudo vai atrofiar. Está atrofiadinho. Deixa eu pegar aqui. Eu quero pegar algumas coisas aqui para a gente falar sobre isso, ok? Outra coisa que a gente vê é a compreensão sobre o fim, né? A forma escatológica, né? Que fica dividida entre o primeiro evento e o segundo evento, né? Que é a parousia, que é a vinda do Senhor, né? O segundo o Novo Testamento, o escatom, foi inaugurado com a morte e ressurreição de Jesus. Isso aqui também a gente vai discutir, né? Vai discutir as posições escatológicas que existem, né? Existem várias posições escatológicas que a gente tem que falar delas, mas não discutir sobre elas. Se alguém quiser discutir, não entra na discussão. Você tem essa ideia, tudo bem, respeito, tudo bem. Você fica com a tua ideia sem problema nenhum, né? Sem problema nenhum. Vamos ver aí Hebreus 1 e 2. Quem achou? Pode ler bem alto. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ok. Aí em outra tradução é na plenitude do tempo, né? Plenitude do tempo, né? Na plenitude do tempo ele nos falou através do Filho, né? Vindo, pois, aqui Paulo fala em Gálatas 4, né? Vindo, pois, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, né? Então, na plenitude dos tempos. Essa vinda de Jesus, ela contribui para mostrar o Kairos de Deus. Kairos, a palavra Kairos é o tempo, né? É tempo de Deus. Oi? Tempo de Deus. Kairos. Não é esse. Cadê? É esse. O Kairos de Deus, né? Kairos. Kairos de Deus. Esse é o tempo de Deus, né? No grego, Kairos dá a ideia de tempo fixado, do tempo fixado por Deus em cumprimento aí nos seus propósitos, né? Nos propósitos, nos assuntos da história, tudo nós vivemos dentro do nosso tempo e nós temos que olhar para o Kairos de Deus, o tempo de Deus para todas as coisas. E isso dentro da escatologia
não podemos questionar ou ficar discutindo quando vai ser. Quando será essas coisas? Muitos de nós ficam falando, perguntando quando vai ser essas coisas e fica ansioso. E se esquece que Deus ele é eterno. Exatamente, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Não é o nosso tempo, né? O tempo de Deus não é o nosso tempo. Né? Quando a gente vai pensar no segundo advento de Cristo, ou na segunda vinda de Cristo, né? A gente tem que ver algumas coisas, né? A importância disso, o que é? Que Deus está revelando, ou tem revelado, né? Tem um plano futuro para todas as pessoas, por salvos, que são chamados justos, né? E para os não salvos, que são chamados ímpios. Segunda coisa, ele revela o que ocorre no mundo e o que ocorrerá, e ele revela que isso está sob o controle de Deus, está? Controle soberano de Deus. Deus está no controle de tudo. Vários acontecimentos aí não são acidentais, ou imprevistos, ou por acaso. O Senhor Jesus já falou sobre isso. Quando lá no Sermão do Monte ele falou, né? Porque naquele tempo haverá o quê? Guerras, rumores de guerra, peste, fome, terremoto em vários lugares, pai contra pai, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, nação contra nação. Mas isso, disse Jesus, não é o fim, é apenas o princípio das dores. Mas ele completa. E esse evangelho do reino será pregado em todas as nações para testemunho. Então virá o fim. Isso significa que nem todo mundo conhece o evangelho ainda. Esse fim é fim? Fim mesmo. Fim, então, mas é um fim... É o início do fim. É um fim de tempo ou é fim assim de terminar, de acabar com tudo? É isso que é. O fim é o início do fim. É o escatom. Vai todo mundo morrer? É isso? Não. É Ele isso. fala, ao contrário. não verão a morte. Será o escapió. Tribulação. Então, mas vai... O arrebatamento. Então, vai destruir tudo, então. Não, ele não mata mesmo. Mas a ideia que as pessoas têm é essa, Vamos de fim por do parte. mundo, né? Primeiro, ele diz, então virá o fim. Por que ele está dizendo isso? Porque primeiro ele fala sobre a destruição de Jerusalém, no ano 70, através do general Tito. Ele fala primeiro da destruição. Então, quem estiver no telhado não desça, quem estiver no eirado não volte para pegar sua casa, pai das grávidas naquele tempo, ou se a fuga se der no inverno ou no sábado. Né? Então ele está falando sobre a destruição de Jerusalém. E isso é escatológico também. Isso é escatológico. E todo mais que ele falou é a questão do Evangelho do Reino ser pregado. Será anunciado a todas as nações. Então virá o fim. O fim é o início da escatologia. O fim é o início do escatom. O início das últimas coisas. Tá? E aí, essa sequência nós vamos ver mais para frente. Não vamos adiantar. Né? Vamos ver mais para frente. Né? Deus sabe a data da vinda de Jesus, nós não sabemos. Então, aí é o que Jesus falou, nem o Filho sabe, mas só o Pai sabe. Né? O que essa revelação, como está aqui na apostila, né? Cristo vai ser o grande vencedor. Abre aí Apocalipse 1, 17, 18, o outro irmão abre aí Apocalipse 20, 10, e aí a gente vai comparar lá com Gênesis 3,15. Né? Jesus é o grande vencedor. Em toda a história da escatologia, né, mostra que o grande vencedor é o Senhor Jesus. Mostra que é o Messias. E o Messias, ele é Jesus. Então, mostra que Jesus é o vencedor em todas essas coisas. Ok? Apocalipse 1, 17, 18. Vamos lá, quem pode ler? E
E eu, quando o vi, caí a seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra. Disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. 1 e 2. Está na versão internacional? Apocalipse 1, 17 e 18. Isso. É na nova versão? Sua Bíblia é versão internacional? Não, é João Ferreira. Não sei, mas Assim. Geralmente é revista e corrigida, né? revista e corrigido ou atualizado? Está na casa. Tem alguma outra tradução que tem uma forma diferente? Revista e corrigida. Tem aqui, ó. Atualizada a sua? Ah, não é atualizado, é antigo. É a revista e corrigida. É. É a ARA, né? Tem alguém que tem atualizado aí? Traduzido. Só para a gente ver como é que fica, né? Só porque não tem problema nenhum. Não tem, né? A SHED é atualizada. A minha é revista e corrigida, professor. Então é todo Fala texto. que é o alfa e o ômega. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Não, só para a gente situar. Eu sou o alfa e eu sou o ômega, o primeiro e o derradeiro. Ok? Certo? É só para a gente se situar, tá? Porque às vezes fala, eu sou o primeiro e o derradeiro, fica parecendo, mas ele não é o alfa, não é o ômega, né? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega a última, né? Segunda coisa aqui, né? Ele revela, primeiro, né? Satanás será, Jesus será o grande vencedor. Satanás é e vai ser um grande perdedor. Apocalipse 20, 10. E o diabo que vos enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. É isso mesmo. Comparado com Gênesis 3,15, esse aí é o pisar na cabeça da serpente, né? É o descendente, é Jesus Cristo, né? Da semente da mulher nascerá aquele, virá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. O que ele falou? Haverá um descendente, tu lhe ferirás o calcanhar e ele lhe ferirá a cabeça, né? Então, mostrando que Jesus é realmente o Senhor e que vai ser o grande vencedor. Não sei se vocês já viram na televisão uma nova chamada aí para as pessoas que queiram se colocar como voluntários para um programa científico que a pessoa vai ser reestruturada e ela vai vai perder os seus traumas e vai ser uma pessoa, recomeçar a sua vida e ser uma pessoa melhor. Eles estão juntando voluntários. Presta atenção. Vocês prestem atenção que você vai Tem ver. programas de bruxaria querendo também pessoas que têm dinheiro, como os programas evangélicos pegam, essa oferta. Não, mas esse aí é para um homem todo de terno. E você quer melhorar a sua vida? Você quer dar uma viravolta na sua vida? Você quer se reprogramar para que você não tenha os mesmos traumas, aquela coisa? Então, eu não sei a linguagem que ele usou, mas é uma reprogramação. Nós estamos solicitando voluntários para esse programa. O que é isso, irmão? Olha, os sinais. Nós temos que prestar atenção nos sinais. Tudo que são sinais vão se apresentando para ver que os tempos são maus e para ver que esses dias estão chegando. Pastor, também eu vi uma chamada no rádio, chamando crianças para participar de uma escola, de um lugar chamado Luz do Sol. É um lugar onde as bruxas ensinam como as crianças devem se comportar na sociedade. Bruxas mesmo. E elas falam, tia tal, bruxa do ano de tal. E tem muitas crianças que os pais estão mandando. Boa da vassoura. Fala que as crianças se comportam bem na escola, respeitam os adultos, aprendem a cuidar, gostar da natureza. Gente, quando a gente fala da nova era, as pessoas falam, você é pau furado,
Se a gente for pensar nisso, a gente vai enlouquecer. Olha a sutileza das coisas. Eles não vão chegar aqui dizendo, olha, eu sou o diabo, eu vou te enganar. E usa o conto de fada, porque o conto de fada ela já conhece as bruxas. Duendes, essas coisas. Tudo isso, tá? As coisas são sutis. Esse novo programa, tá? Prestem atenção se vocês ouvirem, depois vocês falam com a gente aqui. Traga para a gente, se souber direto, certinho, porque eu peguei assim, não deu para eu prestar atenção no texto todo. Mas quando eu vim reprogramar, eu já ligou, né? A anteninha da gente, né? Eu como apologista, minha antena já é ligada nisso. Né? Eu sou apologista mesmo, eu pesquiso para defender a fé. Então, minha antena fica ligada 24 horas por dia. Tá? Eu aqui não arrastava a multidão. Mas está arrastando. Pode ver que daqui 2, 3, 4 anos uma multidão. Acho que tem, ó, você vê as. Eu não sei se eu trouxe, por exemplo. eu não trouxe aqui. Mas vocês viram aí a Igreja da Unificação? Eu que faço. Conhece a Igreja da Unificação? Junta tudo, né? Reverendo Mundo. Ele diz: Deus me separou para ser o Cristo, para ser o Messias. Ele é o Messias do tempo atual. Ele diz. Então, gente, vamos. Jesus Cristo, ele falou: quando vocês ouvirem que há paz, levanta a tua cabeça, prepare-se, porque a repentina destruição. E no Sermão do Monte ele diz: quando virem estas coisas acontecerem, levantai a vossa cabeça, porque próxima está a vossa redenção. Olha, irmão, arrepia, de alegria. Isso não é arrepio de medo, não, arrepia mesmo, nem de frio. Não é medo, não, medo? Não tem medo, não. Eu sei quem tem o Cristo. Se eu morrer hoje, eu sei que eu estou com o Senhor, não tenho absolutamente medo nenhum. Tenho medo de não poder viver, medo de morrer. Sempre falei, eu tenho medo de não poder viver. De eu ficar entrevado numa cama, ser empecilho para as pessoas, isso eu tenho medo. Mas medo de morrer? Não, de jeito nenhum. Muito bem, e aí a gente tem, outro texto é Apocalipse 20, 10. Já falamos, né? Já falamos, né? Já. O que isso, o quarto item aqui da importância do estudo é que ele revela o valor da salvação. Ou seja, o que é importante ser salvo, onde o crente vai passar a eternidade e o que acontece quando o salvo morre. Vai revelar também que um dia todos nós vamos estar face a face com Deus para o acerto de contas. Os salvos vai ser o julgamento diante do tribunal de Cristo para receber o quê? Receber a recompensa pelas obras. E os ímpios, o julgamento diante do trono branco para a perdição. Esse é o julgamento. Veja lá, 1 Coríntios 3, 12 a 15. E outro irmão abre aí Apocalipse 20, de 11 a 15. Quem achou 1 Coríntios 3, 12 a 15, pode ler. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Aí é que dá, né? Aí é que dá vontade de fazer mais obra, né, irmão? Aí a gente vê o que Tiago fala: mostra-me a tua fé e eu mostraria as minhas obras a minha fé pelas obras.
Ou seja, a obra é consequência da fé. Quem não realiza nenhuma obra não mostra que tem fé. E aí, tem ali, como que passando pelo fogo. Aí tem um detalhe, nós vamos ver lá na frente, mas eu vou dar uma pitadinha disso. Quando passarmos diante do tribunal de Cristo, só os salvos vão ser julgados pelo tribunal de Cristo. O trono branco é da condenação dos ímpios. Tá? Nós vamos ouvir só, entra bendito meu Pai, ou então aparta-te de mim. Quando chegar lá, no trono branco é que vai ser o Geena, lançado o ímpio lá na segunda morte, no Geena, que é o inferno, onde está o diabo e seus anjos, e o ímpio colocado, e o salvo colocado no gozo do Senhor. Só que, o que se pensa? Puxa vida, eu vou passar diante do tribunal de Cristo e eu vou ser julgado. Olha só o que o povo pensa. Tem gente que já falou isso. Eu vou ser julgado, todo mundo vai me ver sendo julgado. Ixi, bom, vou ficar mas tem alguma coisa sobre isso? Todo mundo vai me ver sendo julgado. Ninguém vai ver você sendo julgado. Ninguém vai nos ver sendo julgado. Porque nós não temos mais, nós somos salvos, nós fomos perdoados dos nossos pecados. Para galardão, as tuas obras servem para galardão, as tuas obras não servem para galardão. Agora, ninguém vai, é individual, lá na frente nós vamos ver isso. É individual o julgamento do tribunal de Cristo. Não é público, assim, todo mundo dá lá, olha lá, eu sabia que ele fez isso. Todo mundo já perdeu a condição de humanidade, já não é mais humano. Não vamos ficar jogando lá em cima também, né? Oi? Não vamos ficar jogando lá em cima também. Também não. Então, ninguém não vai ter esse tipo de coisa. O bom da amiga de gravata não vai estar lá. Não vai estar lá. Não é coisa de pessoa glorificada, pensar desse jeito. Exato. Só que é esse o pensamento, por isso que o povo tem medo do Apocalipse, porque olha para si mesmo. É o desconhecido, né, pastor? Quem não tem medo do povo? Mas olha para si mesmo, é porque olha para si mesmo, Sandra. Quando a gente olha quando nós olhamos para nós mesmos, com certeza alguma coisa bate para dentro da cabeça da gente. Meu Deus! Não é verdade? Mexe com a gente, mexe comigo também, ué. Que é algo que a gente conhece. Agora, não vou a esse nível, né? De chegar e falar, não quero ser julgado não, porque todo mundo vai ver. A consciência é outra. Depende da pessoa. Não tem a pessoa Tem mais. medo. Depende da pessoa, tem medo. Hoje aqui, né? Tem gente que fala demais, todo mundo sabe da vida dela. Né? Então, essa pessoa não tem medo de ser julgada. Mas as pessoas estão tudo está velado, mas não vai ficar nada encoberto. Mas a gente fala, se a pessoa pensa assim, é porque ela está na dúvida errada. Exato. Ela não tem a certeza. Escola dominical. Queria que o irmão tivesse aqui agora. Quando ele falou assim, não vou falar nada, não vou falar nada, não, ele não está aqui, não dá. Não, é aquela foi a palavra dele. Eu pego duas vezes por dia. 2 vezes por dia. Então, nós não vamos ter essa consciência. Entendeu? Nós precisamos entender que a consciência é outra. Nós não vamos estar mais preocupados com o que nós fizemos. É o que nós vamos alcançar. A coroa já está preparada. Agora, a grandeza dessa coroa não depende de nós. Já depende daquilo que já foi. Não depende do momento lá. Entendeu? Ok? Oh, meu Deus, Mas nós podemos definir aqui alguns termos básicos, né? Arrebatamento da igreja, que é a subida dos remidos, né? Redimidos, para encontrar Jesus no céu. O tribunal de Cristo, onde o Senhor vai julgar os cristãos. Isso imediatamente após o arrebatamento. E isso com base na conduta dos crentes lá, tendo como resultado o que alguns vão receber galardão e outros vão sentir perda. Eu perdi, não é que eu não vou, que eu vou sofrer. Eu poderia ter esse galardão e não tenho. Por quê? Porque eu me omiti. Pastor, só para interpretar, entender, né, na verdade, tudo que está nessa
aí isso, essa palavra, ela é uma alegoria. Não é uma palavra, você não vai entrar no fogo. Sim, É uma alegoria, não é literal. É o julgamento de Jesus, é o julgamento de Deus, né? De Jesus no tribunal de Cristo. Porque o crente, ali é que ele vai ser julgado. Né? Ali é que ele vai ser julgado. Julgar suas obras. Não é julgado para condenação ou para perdição. Julgar suas obras. Para ser recebido e receber o galardão. Ele faz uma comparação, né? Exatamente. O ouro, prata, ferro, palha. Para, então, ele vai ver qual obra que é assim, que é desse jeito, qual obra que é daquele outro jeito. Eu tenho obra de palha, então ela vai passar pelo fogo, ela vai ser consumida, então eu não tenho galardão. Eu tenho obra de prata ou bronze. O bronze demora mais, passa pelo fogo. O ouro não é consumido pelo fogo. Ele não perde a condição de ouro. Eles purificam. Exato. Então, vê o que está escrito em seguida. Mas, todavia, né? Será salvo. Pelo fogo, né? Quer dizer, pode perder os Vai perder na realidade. Vai receber o galardão, Ele vai perder alguma coisa. O galardão vai ser menor que o outro. Uns vão ter galardões maiores do que outros, mas ninguém vai ficar sem a graça de Deus na presença dele. E esse medo leva as pessoas a pensar que está perdendo a salvação todo dia. Porque acha que está passando pelo fogo e perdendo o galardão, está perdendo. Não tem pelas obras. Isso não tem nada a ver com os dons, não, né? Não tem nada a ver. O dom não é nosso, o dom é de Deus, ele é transferido para a gente para a obra de Deus, a obra do ministério de Cristo aqui na terra. Lá não tem esse dom, não vai ter necessidade. E essas obras também são, como pesadas. as nossas atitudes? Vão ser pesadas. As nossas atitudes? Exato, nossas atitudes, os pecados estão apagados. Agora fala na palavra de Paulo, que fala assim, os faz por vaidade, por porfia, aí Deus sabe a obra verdadeira. Mas o que importa é que o Evangelho seja anunciado. Uns pregam por isso, uns pregam por aquilo. Aqueles que levam as pessoas a pecar pela ganância, pela soberba. Pela soberba, você vê soberba de muito ministro da palavra de Deus por aí. Você vê a soberba, aquilo que você olha na pessoa e já fala, meu Deus do céu. A pessoa está achando que ele é superior a todo mundo. Deus vai julgar isso, o Senhor Jesus vai julgar isso. E isso vai contar ponto, né? Vai contar ponto para o galardão. Aqueles que colocam cargas pesadas sobre os outros, que os outros não podem carregar, está aliviando a sua própria carga. Esses vão responder. Eu, como pastor, eu vou responder pelas ovelhas que o Senhor colocou nas minhas mãos. Se eu cuidei, se eu não cuidei, se eu fui um pastor omisso ou não fui omisso, se eu não deixei as 99 para ir atrás daquela que estava desgarrada, tudo isso vai ser cobrado de mim. Vai ser cobrado de mim como pastor. Vai ser cobrado de você também, meu filho. Oh, Jesus. 50 federal também. Não, senhor. Agora ninguém quer, né? Agora ninguém quer, né? Nem agora. Exatamente, o julgamento começa dentro da casa. Não, na realidade, quando a gente fala assim, por exemplo, o pastor e a esposa, a função da mulher, do pastor, não é assumir o ministério pastoral. Ela tem que cuidar do ministro. Ela vai ser cobrada se não cuidar disso. Agora quem gostou, pastor? A mulher, muitas vezes, ela me pegou no meu pé quando eu estava pregando. Agora ele gostou. Ela olhava para mim, ela já olhava e fazia assim. Ela ficava sentada na primeira fila assim. Ela olhava para mim, depois chegava em casa, eu vou ter que
você, por favor, no próximo domingo, você leva um dicionário para as pessoas verem o que você falou. Você fala e não interpreta, não traduz para as pessoas. Ela me pegava no pé mesmo, coitada. Agora ela está ventinha, mas ela me pegava no pé. E às vezes eu estava lá, meu Deus, eu não consigo encontrar o texto para a pregação. Vamos sentar junto. Aqui esse texto. O que você quer falar? Eu quero falar desse tema aqui, é o que a igreja está precisando. Então, está aqui o texto. Pegava o texto, a gente ouve. Deus, que bom. Tá? E ali a gente conseguia. Isso, ou então, fazia assim. Minha gravata às vezes estava torta assim. Conserta a gravata aí, cara. Uma vez eu fiz uma ilustração, não contei uma história da minha viagem missionária, né? E eu falei de uma aldeia que não tinha água, não sei se eu contei aqui para os irmãos, contei, né? E depois eu falei assim, e o pastor Sisto, um dia foi de barco, e aí os ímpios flecharam ele, mas um vento veio e levou as flechas. Ela pegou e falou assim, peraí, você me falou, acabou de falar assim. Depois, você falou que não tinha água, depois você falou que ele foi de barco, ele explicou que era em outro lugar. O povo todo está assim, de bobeira, está voando. Então, essas coisas, a mulher do pastor tem que ficar de antena ligada, tá? Corrigir ele, mas não é responsável. Eu sempre falo na igreja, não cobrem da minha mulher aquilo que é responsabilidade minha. Ela não é pastora. Ela não é pastora. Ela não foi ordenada para isso. As mãos foram impostas sim sobre ela, mas não foi ordenada como ministra da palavra. Quem foi ordenada fui eu. Não parece que não, mas o jogo é meu. Não cobre. Não, pior que eu que não durmo, ele dorme. E eu não durmo. Então, pastor, então só uma questão. Então quer dizer que é errado uma mulher, no caso, ir ao culto e pregar? Não estou dizendo isso. Estou dizendo assim. Eu digo como pastora. Não é para mim, no meu pensamento, não. Ele quer dizer assim, que A responsabilidade é eu tenho. Então, Deus não vai cobrar de mim. Aquilo que é a responsabilidade dele. Então, se Deus chamar uma pastora, Deus vai cobrar dela porque é pastora. Eu tenho uma aluna. Né? Eu tenho uma aluna que ela se formou lá comigo e depois foi fazer mestrado na Metodista, na faculdade Metodista, fez mestrado, ela já tinha um curso superior, fez o IBE, né, fez o curso de teologia, pegou o diploma, tal, juntou, somou os créditos e fez um mestrado na Metodista. Hoje ela é pastora de uma bela igreja metodista. O marido não é pastor. Ele fica lá fazendo a função de marido da pastora. Ele não é pastor. Ele falou, Deus não me chamou para ser pastor. Chamou a ela para ser pastor, não a mim. E ele está certo. Eu cuido dela, eu acompanho, eu estou junto, ajudo naquilo que for preciso, mas eu não sou o pastor da igreja, a pastora é ela. É assim mesmo, né? Ok, muito bem. Tribunal Bodas do Cordeiro, esse tema é usado no Apocalipse, né? No capítulo 19, de 7 a 10, para exemplificar o evento que vai ocorrer entre o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus Cristo. Vamos abrir aí Apocalipse 19, de 7 a 10. Isso aqui, irmãos, hoje a aula é só introdutória, é para a gente pegar esses capítulos aqui, são introdutórios, tá? Aqui, a partir do capítulo 4 em diante, aqui tem 16 capítulos aqui, é grande. É grande. Pode ler? Pode ler, por favor. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou, e foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas dos cordeiros. E disse-me, essas palavras são verdadeiras, palavras de Deus. E eu lancei a seus pés para adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo, e de teus irmãos que têm testemunho
Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ok, tá vendo? Deixa eu só pegar aqui. Então, isso aí são as bodas do Cordeiro, tá? Então, quando a gente lê a parábola das 10 virgens, a gente vai ver as bodas do Cordeiro. É o arrebatamento da igreja. É o arrebatamento da igreja, ok? Jesus fala exatamente do arrebatamento da igreja, porque ele fala desse texto aqui. Ele fala desse texto que eu não tinha escrito ainda, mas ele fala sobre esse evento, as bodas do Cordeiro. Vê que são 10 virgens, 5 são sensatas, 5 são loucas. 5 tinham o quê? Azeite na lamparina. 5 não tinha azeite. Qual é o significado do azeite? É o Espírito Santo, é a espiritualidade. Elas estavam preparadas para entrar na câmara, né? Para entrar com o noivo para as bodas. Ele estava esperando. Aqui é o que fala. O que fala é isso. O anjo fala o quê? Eu sou teu conservo. Não sou? Ele estava esperando o quê? A noiva que já está preparada. E aí as insensatas fizeram o quê? Foram buscar azeite. Enquanto foram buscar azeite, o que aconteceu? O noivo veio, fechou a porta. Não tem mais jeito, não adianta bater. Não tem mais como abrir. Eles interpretam essa passagem aí como se perde a salvação também, né? Aí é como você não foi salvo. Não é perder a salvação. Aí é ímpio e justo. Aí é ímpio e justo. O ímpio ficou de fora. O justo entrou. Não é, cai naquilo que nós aprendemos. Não é placa de igreja, não é nada. Não é mesmo. Arrebatamento da igreja. Oi? Arrebatamento da igreja. É arrebatamento da igreja, a igreja em termos universais. Em termos universal. O arrebatamento da igreja. O Senhor recebeu o cordeiro, o noivo e a igreja que é a noiva. A igreja é a noiva, ele esperando a noiva. As cinco virgens sensatas representam a igreja do Senhor que entram com ele para as bodas. As 5 insensatas representam os ímpios, aqueles que não receberam Jesus. São tão insensatas que nem luz tinha na lamparina, azeite tinha na lamparina. Precisava do azeite para iluminar o lugar. Não tem. Volta. Agora, pode ser que tenha esses imprudentes dentro da igreja, como a gente aprendeu. Joio e trigo. Crescendo junto. Crescendo Você junto. não sabe, né? Porque a gente sempre ouviu assim, né? Nesse sentido que a Rosana falou, né? Então, esteja preparado porque Jesus vai voltar e você vai ficar de fora. como as noivas, né? Mas pode ser que realmente dentro da igreja. A noiva é a igreja. A noiva é a igreja, não é individual, não é pessoa, não é uma pessoa, é a igreja. A salvação já foi recebida, a noiva tem que estar agora preparada. Tem que estar preparada. É o que está escrito lá em Efésios, que o Senhor vai apresentar a sua noiva, a sua igreja, sem ruga, sem mácula e marcessível. Então, essas virgens estavam lá, bonitinha, com sua roupa, sua veste de noiva ali, e sem mácula, sem ruga, não é sem ruga, ruga, né? Mas sem preparado. Mas tem as que estavam de noiva, mas sem o azeite também, né? Oi? Tem que as outras estavam vestidas de noiva, mas não tinham azeite. Aí é que está. Por quê? O azeite na lamparina é o diferencial. É o diferencial, é o azeite na lamparina. Não adianta se enfeitar também de igreja e não ser igreja. Não adianta se enfeitar como igreja, querer mostrar que a igreja só, levanta as mãos, aleluia, glória. Tudo isso é muito bonito, é ótimo, a igreja tem que fazer. Fala em línguas, ou então canta muito bonito. Não, isso não vai dar salvação para ninguém. Na hora do noite eu vou falar uma coisa, que me lembrei agora.
Muito chamado por ser. Muito chamado por ser. Muitos vão ser chamados. O que o Senhor Jesus fala sobre aqueles que queriam se assentar nos primeiros lugares. Não faz isso, porque vai que chega um visitante mais importante que você e ele vai falar, vai se assentar lá no último lugar. Então nós temos que estar preparados como igreja, de forma individual, né? Porque igreja não é o templo, igreja somos nós, como igreja preparados para as bodas do Cordeiro. E aí a porta vai se abrir e a hora a porta vai fechar. Quem ficou de fora é porque nunca foi noiva. Nunca foi noiva. E aí a gente vai falar, tem muita igreja por aí que não vai. Opa! Longe de mim falar isso. Aquele coisa, mas tem muitos que faz isso, que faz aquilo, canto de crente, fala, deixa lá. Problema não é nosso. Meu problema é comigo mesmo. Tá? Eu tenho que olhar para mim mesmo, não para os outros. Você sabe que esse é um dos motivos, eu tenho conversado com muita gente que está afastada da igreja, pastor. E esse é um dos motivos que o pessoal sempre fala, porque o fulano me fez mal, porque o ciclano me chamou. Não, mas a Bíblia fala que a gente exortar o Esqueceu né? Algumas coisas assim, a Bíblia fala, que nem o pastor mesmo, ele não está aí para falar, meu filho, você está aí no caminho errado, né? Não é nesse sentido, né? E outra coisa, lá em Hebreus 13, está escrito que nós não precisamos, nós não podemos permitir que alguma raiz de amargura brotando e por elas muitos outros sejam contaminados. Certo? Caralho, Hebreus 13. Por isso que, como o Ivan está falando aí, se todo mundo olhasse para Cristo, ninguém estava afastado do Evangelho. Olhando para Cristo. Mas vai olhar para o ser humano, o ser humano é fácil. Vai mesmo. Esse que não coloca azeite. A gente fica triste, mas é que tudo que vocês falaram é correto, perfeito. Tudo que vocês falaram está correto. Nós só vamos saber quem tem azeite na lamparina quando chegar lá diante do Senhor, quando for as bodas do Cordeiro. Antes nós não vamos saber nem se nós temos. Nós temos que começar a juntar azeite agora. Certo? Nós temos que começar a juntar azeite agora. Para quando chegar na bodas do Cordeiro não tem decepção. Não tem armazém no céu. Não vai vender azeite. Olhar que eu utilizo, né? Olhar. Vamos para o café? Vamos para o café?